Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Papo Online. Eu sou Ricardo Ainal e hoje nós vamos falar sobre luthieria. E para isso já está na minha frente aqui Sérgio Grassi, um luthier aqui muito conhecido na região de Sorocaba, e que vai conversar um pouco sobre essa mítica da luthieria, que para mim é aquele senhorzinho que faz um violino, faz um violoncelo, né? Na verdade não é isso somente, né? A luthieria envolve outras coisas, né? É bem mais abrangente. Me conta um pouco, Sérgio, o que é a luthieria hoje? Bom, luthieria, quando você pensa no luthier, né, a princípio, antigamente o luth é o alaúde. Tá. Então, quem fabricava alaúdes e consertava alaúdes era o luthier, né? Tá. E, basicamente, então o luthier é aquele que fabrica ou faz manutenção, conserta instrumentos de cordas, né? A princípio, violinos, violoncelo, né? E depois violão, guitarras, né? Mas hoje em dia usa a palavra luthier para tudo. Usa luthier até para quem faz bateria, para quem mexe com flauta, o saxofone. Então, basicamente, o luthier, além de fabricar instrumentos musicais, é aquele que conserta, faz manutenção de instrumentos, né? Então, antigamente, era só quem fabricava, né? Até tem certo preconceito, o pessoal fala que quem só faz manutenção não é luthier, é guitar tech, né? Mas não, luthier é aquele que faz manutenção, que trabalha todos os dias com um instrumento musical em si, né? Não importa qual. Tá, entendi. Mas existe uma frequência tão grande assim de danificação? Quer dizer, eu não sou músico, né? Com que frequência eu tenho que mandar o meu equipamento para um luthier, né? Um músico profissional. Não vou dizer um amador, uma pessoa que está em casa, mas é uma frequência grande? Não, mas não, até um erro, né? Não é só o profissional, principalmente para quem é amador. Tá. Basicamente, você tem vários tipos de trabalho do luthier, né? Tem a pessoa que vai fabricar o instrumento, você pode comprar um instrumento feito na China, um instrumento industrializado, né? Ou então você pode fazer um instrumento para você, de acordo com o que você quer de madeira, de equipamentos, o captador que vai no instrumento, ou um violão, né? E agora também tem o luthier que faz a manutenção do instrumento. Então, basicamente, você pode ter consertos, né? Muito comum quebrar instrumento, cair o instrumento, né? Quebrar o headstock, que a gente chama, que seria a mão do instrumento. O que é? Aquela parte de cima? É, onde vai esta racha, onde afina, tá. né? Ou então, é muito comum um erro muito grave, que é você deixar o seu instrumento no porta-malas de um carro, por exemplo, no sol, né? Pode soltar o cavalete, que é aquela parte onde prende as cordas aqui. Mas por quê? Por conta de bater ou por conta do calor? Por conta do calor. Ah, do calor. Porque a cola que a gente usa, a cola de madeira, né? Uma cola importada, ela não solta de maneira nenhuma. Como que solta essa cola? Com calor. Ah, entendi. Entendeu? Pronto. Então deixando no carro. Tá feita a desgraça. Tá feita né? a desgraça. Entendi. Só que não é só isso, não é só consertos, né? Porque quando você compra um instrumento, ou novo ou usado, ele não vem regulado para você. Então, as cordas podem estar muito altas, fica difícil de tocar, né? Então, às vezes a pessoa compra um instrumento novo e acha que porque é novo, não precisa fazer nada, é só sair tocando. Eu pensei que era o contrário. Eu comprei o novinho, tá lá na loja, eu vou pegar ele, bonitão, Isso. e não... Na verdade, não. Por quê? Basicamente, tem um serviço que a gente faz bastante, né? Aqueles ferrinhos que separam as casas no instrumento, né? Você diz aqueles no braço. Isso, chama traste. Tá. Então, é muito comum aqueles trastes não estarem nivelados, não estarem na mesma altura. Tá. Então, se você toca um instrumento e está com um som estranho, que a gente chama de trastejado, Tá. às vezes tem um traste mais alto do que o outro. Né? E quando está um traste mais alto do que o outro, às vezes você toca num lugar do instrumento, tá legal, no outro já não tá legal, tá trastejando. Você diz o quê? A corda bate menos? Isso, vibra porque às menos. vezes tem um traste mais alto que o outro, então a corda bate no traste da frente. Tá, e ela não vibra, Não como, vibra como deveria para deveria. gerar o som. Tá. E o serviço que eu faço bastante, que é o nivelamento de traste, se a fábrica fosse mandar todo o instrumento que ela fabrica nivelar os trastes, teria que ter um luthier para fazer isso, e seria muito mais caro cada instrumento que sai da fábrica. Entendi. Então eles só instalam os trastes, né? Bonitinho, faz acabamento e vai para venda. Então, quando eu compro um instrumento de corda, eu tenho dois custos, né? Eu tenho de comprar mais um adendo que eu tenho que fazer uma regulagem. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse costume, né? Tá. Nos Estados Unidos, às vezes, tem um luthier na loja já. Você já compra o instrumento e alguém já vai regular para você. Tá. Né? E essa regulagem é feita individual ou ela é um padrão? Não, individual. Individual. Basicamente assim,
o que as pessoas vão reclamar mais? Vão reclamar de corda alta. Tá. Por que corda alta? Porque corda mais alta vai ser difícil de tocar. A pessoa vai ter que apertar, fazer mais força, né? Então você fala assim, profissional? Não, às vezes o cara está começando. Entendi. E se ele está começando, ele pega um instrumento desregulado, vai ser muito mais difícil, né? Então se a gente abaixa essa corda aí... O cara já é ruim. Aí o instrumento está desregulado, aí ele vai se achar péssimo a vida inteira. E muita gente, eu sou professor também, né? De guitarra, de violão. Tá. Então muita gente, às vezes... vai um pouco mais velho, né? Não começa quando criança. Às vezes o cara chega lá com 40, meia idade, só bem velhinho já. 40, 50 anos. Nós vamos falar depois sobre bem isso. Velhinho. Porque depois a gente fala sobre isso. Tá. Às vezes o cara chega lá e fala, porque quando eu era novo eu comecei a fazer aula, só que eu me desanimei, eu não conseguia tirar um som bonito do instrumento e parei de tocar. Por quê? Porque o instrumento estava desregulado. Entendi. Né? Então, antigamente era muito difícil ter pessoas que trabalhassem nisso, que fossem um luthier. Era muito difícil. Tá. Né? Não existia, né, basicamente. Eu mesmo aprendi meu ofício porque eu não tinha uma pessoa de confiança. Eu sou de Sorocaba. Eu até te interrompendo um pouco, é isso uma das coisas que eu ia perguntar para você durante o nosso bate-papo. Onde você aprendeu isso? Você aprendeu sozinho ou você fez um curso, você teve mestres? Como é que foi isso, basicamente, né? Assim, igual eu falei, não tinha muito luthier na minha cidade. Né? Eu sou de Sorocaba, nasci em Sorocaba e comecei a tocar com uns 14, 15 anos, né? E eu tive a sorte, assim, de o meu pai ser serralheiro e ter oficina em casa. Então, desde criança eu mexia com as máquinas dele, com esmeril, com compressor. Então, o meu primeiro instrumento, minha primeira guitarra eu pintei, já consertei violão, tirei todo o verniz do violão, inserei o violão. Tá. Eu já fazia isso desde criança, desde moleque. Tem cara que desmonta a televisão, o radinho, você desmontava o teu instrumento musical, tá bom. Só que os meus instrumentos eram sempre bem reguladinhos, porque eu aprendi a mexer sozinho. Tá. Né? E daí os amigos vinham e falavam, seu instrumento tá legal, né? Você que regulou, eu acabava regulando para as outras pessoas, né? E até por essa facilidade de mexer com ferramentas, tudo mais. Não tinha, assim, curso de luthieria, não tinha. Né? E você consegue sobreviver disso? Quer dizer, Sim. Tem mercado desse tamanho? Então, vamos chegar lá. Eu aprendi a fazer sozinho, mas, assim, não tinha internet. Tá. Então, o que eu tinha uma revista, então eu colecionava revistas de guitarra, né, que tinha na minha época. Então, pelas revistas eu pegava uma dica ou outra, tinha dicas de luthier. Tá. Né? Tem até um luthier que chama Edmar Luigi, ele tinha uma coluna numa revista, então eu via lá, ele falava, para você abaixar as cordas, você faz assim, para você limpar o traste, você faz assim. Então eu ia lá e fazia no meu instrumento. Entendi. E daí as pessoas viam o meu instrumento sempre reguladinho, né? E acabava querendo fazer também. Entendi. Só que eu não era luthier, né? Porque assim, igual eu falei, tinha os luthiers, né? Em Sorocaba acho que devia ter uns 2. Só que, como é uma coisa muito específica, ninguém queria passar o conhecimento para outra pessoa. Tá, guardava o segredo para ele. Isso, claro, era um segredo de profissão dele, né? Só tinha praticamente ele na cidade e ele trabalhava para todo mundo da cidade. Então, a gente teve que aprender na raça mesmo. Tá. Né? E só que eu não fui para luthieria, eu fui virar músico. Tá. Né? Então, o meu caminho foi aprender a tocar sozinho, né? E você fez conservatório de Tatuí, né? Eu aprendi a tocar sozinho. Eu tinha uma bicicleta, né? E sem minha mãe saber, eu fui lá e troquei minha bicicleta por um violão. E esse violão eu até aprendi muito com ele, porque daí eu deixei ele legal. Tá. Né? Coitadinho, existe até hoje? Existe até hoje. Existe. Tá inteiro? Tá inteiro. Tá. Funciona? Funciona. Opa! É uma boa, né, referência, sim, né? Sim. Ó, que eu desmontei, montei, aprendi, ele existe ainda, né? E engraçado que a minha primeira guitarra, né? Aí depois que eu comecei a tocar, meus pais viram que eu estava tocando, né? E eu queria uma guitarra, né? Era sempre a paixão de todo mundo, quero ser guitarrista, né? Tá. E minha primeira guitarra, imagina, a pior marca que tinha era uma marca X. Tá, por favor. A minha guitarra era a segunda linha dessa marca. Era a segunda linha. O que deu errado veio pro Sérgio. Sei lá, tinha peça de moto na guitarra. Era bem ruim. Entendi. Né? Bom, aí eu fui aprender a tocar sozinho. Tá. Só que o legal, no meu caso, é que eu aprendi a tocar sozinho com um monte de amigo da escola.
Então todo mundo aprendeu a tocar sozinho e a gente montou uma banda. Ah, legal. Então assim, molecada de 15 anos, tinha, sei lá, 3 guitarristas, 2 baixistas, 1 baterista, tinha um que cantava mais ou menos, e a gente montou a banda. Mas tinha alguém que cantava e alguém que encantava ou encantava? Basicamente, às vezes o motivo é esse, né? Aprende a tocar para encantar, né? Ah, tá bom. Entendeu? Mas a gente aprendeu, e a gente tocava todos os dias, um aprendia com o outro. Tá. E logo a gente começou a fazer shows, né? E começou a ter muito show em Sorocaba, e tocar em vários lugares. E eu fui levando minha vida assim, né? Até chegar a fazer a faculdade, comecei a fazer a faculdade de administração de empresas. Só que na faculdade, eu já tinha show e aquela coisa de estar assistindo uma aula lá e querendo estar com a guitarra no colo, né? Uhum. E aí eu cheguei em casa, falei para meus pais, não dá, eu tenho que ser músico, não vou ser feliz se eu for fazer isso daqui, né? Foi difícil, né? Porque ainda naquela época, nossa, meu filho vai ser músico, vai ser vagabundo, vai viver em bar. Tem uma ideia errada de músico, né? Sim, sim. Músico que, sei lá, que bebe, que usa droga. Todos os meus amigos, ninguém faz isso. Tudo caretão, né? Tá. E, bom, aí eu falei, mãe, eu quero ser músico, pai, eu quero ser músico. Isso quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 18 anos para 19, tá. Assim. Bem molecão. Bem molecão. Aí eu falei, bom, se eu quero ser músico, eu preciso estudar nos melhores lugares, né? E junto, né, tô fazendo um adendo da luthieria, né? Sim. E nesse período eu também ainda regulava os instrumentos, né? Sempre toquei e regulei instrumento, mas aí eu fui estudar em São Paulo, no conservatório que chama Souza Lima, bem conceituado, estudei 2 anos lá. Aí lá eu comecei a gostar muito do jazz, da música instrumental brasileira, né? E naquela época eu gostava muito de rock, né? Como todo adolescente, né? E guitarrista. Guitarrista, Guns N' Roses, Metallica, essas coisas assim. Só que o jazz meio que pegou na minha veia, assim. Eu amei o estilo, né? E comecei a querer estudar jazz. Aí eu fui para uma outra escola de São Paulo que chamava IGT, né? Que é Instituto de Guitarra e Tecnologia. A escola mesmo chama EMT, que é a Escola de Música e Tecnologia. Tá. E lá eu me formei em jazz. Né? Então você tem uma formação específica em jazz. Em jazz. Tá. E saindo de lá, aí eu fui para o Conservatório de Tatuí, que acho que é o conservatório mais legal da América Latina de música instrumental. Assim, né? Tatuí é perto de Sorocaba, né? Perto, dá uns 45 minutos. Quem não 40 conhece minutos. Perto de Sorocaba. É pertinho. Né? E é referência nacional e até no mundo, assim, para música, né? Tá. Lá se estuda muito a música do Hermeto Pascoal, que é super conceituado, né? Então, inclusive músicos que tocaram com ele, davam aula lá na minha época. Então, em Tatuí, eu fui estudar e lá é muito legal porque você toca de verdade, né? Não é só aula de instrumento, você aprende a tocar em conjunto, né? Em orquestras e tudo mais. Legal. E me formei em especialização em jazz e música instrumental brasileira lá, né? Tá. E sempre dei aula. Então, porque a princípio, o meu trabalho como músico, além de ser músico e tocar na noite, sempre toquei na noite, né? Tá. Nós vamos chegar lá depois, vou dar uma exploradinha. Isso, sempre toquei na noite, mas assim, o meu ganha-pão real era como professor de guitarra e violão. Ah, tá. Esse foi desde os 18, 19... Você não viveu só de tocar em bar? Não. Para mim, tocar foi sempre muito importante, né? Mas era como se fosse o meu bico, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? Eu queria ter uma coisa que, até pela criação, pelos pais, né? Uma coisa que fosse fixa, né? Que eram os alunos. Então, eu cheguei a ter 40, sei lá, mais alunos. Dava aula o dia inteiro, todos os dias, né? Mas eu também precisava estudar. E às vezes, então, tem que sempre conciliar, né? Entendi. Né? Teve uma fase que a gente estudava muito, não tinha tanto aluno. Aí começa a ter aluno, você começa a estudar menos. Mas, basicamente, eu trabalhava dando aula. E eu dava aula particular, né? Sempre tive uma sala de aula na minha casa. E dava aula em escolas de música, né? Depois fui dar aula no conservatório também. E fui levando essa carreira, assim, né? Tá. Aí, voltando um pouco para a luthieria, eu sempre fui muito precoce, assim, na parte de internet. Eu sempre gostei, que nem falar do próprio YouTube, né? Eu tenho um canal do YouTube há 15 anos. Isso a gente também vai falar um pouco. O Sérgio tem até fazendo um adendo aqui, o Sérgio tem uma página no YouTube e também no Instagram, né? Sim. Tá com uma quantidade bem razoável. Quantos mil?
Dá em torno de 25 mil cada um. Então, é uma quantidade. Sim. Para um modelo de trabalho diferente, Sim. né? O meu nicho, né, seria a luthieria. Tá. O que eu, no YouTube, no Instagram, o que eu falo é sobre o assunto luthieria. Tá. Eu dou dicas até para quem não é luthier, mas para quem toca, de conservar seu instrumento, né, de algumas regulagens simples que você mesmo pode fazer na sua casa, né? E também eu tenho muito luthier que me assiste, né, para aprender coisa nova também, né? Então, assim, 80% do meu público ou é luthier ou é entusiasta de luthieria, por hobby, faz nos seus próprios instrumentos. E você tem uma relação com eles? Vocês se trocam? Sim. É muita gente, né? Mas eu procuro responder todo mundo, né? Sempre que a gente posta um vídeo novo, alguma coisa, vem muita pergunta, né? Muita dúvida. Eu sempre tento esclarecer o máximo, né? Tá. Mas, assim, no YouTube eu comecei... Vamos voltar. Assim, eu te cortei, peço desculpa, Não, mas imagina. você estava falando que você sempre foi prodígio nessa área, né? Então você começou há 15 anos atrás. Assim, o YouTube acho que deve ter começado em 2005, 2006, não lembro agora. Eu também não me recordo. Mas o meu primeiro vídeo do YouTube é 2007. Tá. Só que, assim, editava no programinha do Windows, né? Gravava naquelas Cybershot antiguinha. Só que é vídeo tocando. Então, eu tinha um trio de jazz, né? Tá. Chamava Trio Aboio. E aí os primeiros vídeos no YouTube são colocando esses vídeos aí, Vídeos tocando. do grupo. Ou em ensaios, ou em shows, né? E... Só que assim, quando surgiu o YouTube, também começou a surgir muita informação de luthier. Tá. Principalmente fora do Brasil. E aí eu meio que me especializei, porque eu gosto de ficar estudando todos os dias. É um assunto que nem música, não tem fim, né? É um assunto que eu vou morrer estudando. E na gringa deve ter muita coisa, né? Sim. Eles são... Sim. Eu não falo inglês, mas eu entendo muito bem, assim, né? Então eu consigo ver um vídeo em inglês e entender o que o cara falou. Entendi. Mas eu não falo inglês, mas eu consigo entender. Então eu aprendi, assim, aí começou a vir aquela vontade de me aprofundar mais, porque eu já fazia as regulagens, eu já fazia retífica de traste, que é aquele que eu falei de alinhar os trastes, mas eu ainda nunca tinha feito um instrumento. Você chegou a fazer instrumento? Aí o que eu fiz? Vendo o vídeo no YouTube, eu tinha algumas ferramentas, né? E falei, vou fazer um instrumento, vou fazer a minha primeira guitarra. Né? Aí eu tinha uma serra tico-tico, umas ferramentas lá, e eu fiz a minha primeira guitarra. Essa existe também? Existe. Legal. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Tá. E tem vídeo sobre essa construção? Tem alguma coisa na Sobre internet? essa construção só tem fotos e não tem ela... Porque naquela época eu ainda não divulgava isso, né? Tá bom. Só que aí pegou na minha veia. Falei, nossa, adorei isso aqui, né? Eu queria fazer mais instrumentos e assim, começou a ter muita procura. Mesmo eu dando aula, né? Começou a ter muita procura. Eu sempre tive meio que um cantinho na minha casa que era a minha oficininha. Tá. E como começou a ter muita procura, e o pessoal começou a gostar do trabalho e tal, eu dava aula no conservatório, eu não estava muito feliz, assim, né, no lugar que eu estava dando aula. Eu falei, eu acho que eu vou me dedicar à luthieria, eu vou divulgar que eu sou luthier, porque até então ninguém sabia... Você não tinha se adonado do título, né? Você era apenas um curioso. Não chega a ser curioso, eu já trabalhava para amigos, alunos e indicações. Tá bom. Entendeu? Eu nunca fiz um serviço assim, sem saber fazer. Tá. Entendeu? Porque eu acho que o instrumento da pessoa é muito importante para a pessoa. Sim, eu entendo que músico é um órgão. Não importa o valor. Né? Às vezes a guitarra custa R$300 e é o xodó da pessoa. Então, Deus me livre estragar o instrumento da pessoa. Né? Então, por isso que eu falo, eu aprendi a mexer nos meus instrumentos primeiro. Né? Então, fazendo nos meus instrumentos, aí amigos que eu falava, não, pode fazer, Sérgio, eu confio em você. Se der errado, beleza. Mas nunca deu, graças a Deus. Né? Sim, porque existem instrumentos até tem de 300, mas também tem de valor. De 30 mil. Né? Então, é um preju. Então eu nunca fiz um trabalho sem saber fazer, vou aprender a fazer no seu instrumento. Isso nunca. Né? Como tudo na vida, né? Se você vai ser médico, você tem que treinar em alguma coisa, né? Sim. Eu treinava antes de saber fazer, né? Sempre estudei muito, todos os movimentos,
para fazer o serviço corretamente, da maneira que tem que ser feita, né? Uhum. E trabalhando como se fosse para mim, Tá. né? Como se fosse meu, né? Então, o carinho que eu tenho, não importa se é 30 mil, né? O instrumento, o carinho tem que ser o mesmo, né? O cuidado tem que ser o mesmo. Em média, um trampo numa guitarra, vamos supor, uma guitarra, um violão que chega lá, em média, quanto tempo você tem de trabalho em cima de um violão? Varia muito. Varia muito? Varia muito. Porque, assim, é difícil dar prazo na minha profissão, né? Tá. Você fala para a pessoa, eu vou entregar seu instrumento em uma semana. Uhum. Só que, às vezes, você não vai trabalhar uma semana no instrumento, mas, às vezes, você vai ficar o dia inteiro trabalhando naquele instrumento. Uhum. Só que tem instrumento que é mais difícil de deixar bom do que o outro instrumento, né? Não tem muito a ver com valor. Às vezes, um instrumento barato, você consegue regular ele e ele obedece porque a madeira é viva. Tá. Então, imagine que o braço do instrumento, ele se movimenta. Uhum. Se movimenta com calor, é uma madeira, né? Uhum. Às vezes você pega um tronco de uma árvore, você corta aquela madeira, ela torce. Tá, sim, porque entrou umidade. Ou porque secou tinha demais, tensão ali tinha dentro, tensão. né? Uhum. Então, às vezes você pega um instrumento que o braço está retinho, o veio da madeira está perfeito, você consegue regular mais rápido. Entendi. Então, às vezes você demora 4 horas para regular um instrumento. Tem instrumento que você vai demorar 8. Tá. E você não vai adivinhar quanto tempo você vai demorar mais no instrumento, Sim, porque não é mais tem como difícil. fazer ou só de olhar e falar, isso aqui é Sim. 2 horas. É. Então, e tem vários tipos de serviço também, né? Tem serviços que são mais simples, né? Trocar uma peça, um componente. Qual é a coisa mais desagradável que tem para fazer num violão? Ou numa guitarra? Na verdade, é que assim, cada pessoa tem os serviços que mais gosta de fazer e que menos gosta. O que eu menos gosto de fazer, e atualmente eu não faço, é pintura. Tá. Porque a pintura é um serviço muito complexo, muito trabalhoso, demora muitas horas para você trabalhar no Mas instrumento. dá para ganhar bastante. Não. Não. Esse que é o problema. Porque imaginei. às vezes você vai cobrar um valor X e a pessoa vai falar, nossa, que caro. Uhum. E para você aquilo ali não compensaria, porque você vai trabalhar muitas horas. Tá. Né? Diferente de um cara que só trabalha com pintura. Entendi. Então ele já tem todo o ambiente propício, ele já trabalha com aquilo todos os dias, talvez ele faça mais rápido. Uhum. Né? Uhum. Então eu não trabalho com pintura de instrumento, eu trabalho com concertos. Às vezes quebra o braço do instrumento e eu tenho que fazer um retoque ali com a pintura, isso eu faço. Né? Mas fazer a pintura do instrumento inteiro, violão, eu sei fazer, já fiz muito, mas hoje em dia não faço mais, que é o serviço que dá mais trabalho. Né? Tá. E o mais gostoso de fazer? Aquele que você fala, putz, pegar 10 desses na semana eu estou feliz. É a retífica de trastes, tem várias regulagens, né? Uhum. Tem uma regulagem que a gente chama regulagem simples. Uhum. O que é uma regulagem simples? É você deixar o instrumento mais alinhado possível, Uhum. sem mexer nos trastes. Então, você ajusta a altura das cordas o mais baixo possível, sem trastejar. Qual que é o limite? É aquilo que eu falei, os trastes estarem desnivelados. Então, se eles estão desnivelados, eu não consigo abaixar muito as cordas, porque vai trastejar. Então, é regular a ação das cordas, do instrumento, fazer uma limpeza geral, trocar, colocar corda nova, né? É muito importante a pessoa que tem um instrumento em casa não deixar a corda, falar, minha corda é nova, tem 1 ano a corda. Não, 1 ano a corda é muito velha. Mas ele não está usando ela. Mas a corda é velha. Aí, às vezes, não? a corda assim, de guitarra, uma corda simples, uma pessoa que toca regularmente vai durar 1 mês. Quanto? 1 mês. 1 mês e meio, 2 Sério meses. Mesmo? Eu pensei que você põe a corda lá e fica 10 Não, anos. Então você não, vai, deixa lá. E existem algumas marcas de cordas que ela tem um revestimento e que daí dura mais. Tá. A pessoa consegue ficar 6 meses com a corda. Porque, basicamente, assim, se a corda enferruja, ela vai estragar seu instrumento. Os trastes vão gastar mais, porque ela está áspera. Né? Então, aquela corda que ela está mais escura, ela está estragando seu instrumento. Já não vai ter o mesmo som. Tá. Eu sempre brinco assim, nos meus instrumentos mesmo, eu pego minha guitarra. Falo, nossa, minha guitarra não tá legal. Nossa, não tem som. Preciso comprar uma guitarra nova. Essa guitarra tá ruim. Falo pra minha mulher, não, preciso de uma guitarra nova. Ela não tá legal. Putz, eu vou tocar lá, fazer um show, tenho que comprar uma guitarra nova. Aí eu vou lá, troco de corda. Falo, nossa, que guitarra legal. Aí a mulher fala, nunca mais você vai comprar o instrumento. Dando uma dica errada pra todo mundo. As esposas não. É papo furado. É papo dele, furado. Né? Não, tem que trocar a guitarra mesmo, comprar uma nova. Isso. Mas você troca a corda, a guitarra ganha vida, né? Porque realmente
Mas não tem a corda vocal, né? Uhum. É a corda que é o principal ali, interface entre você e todo o resto da guitarra, né? Ou do violão. Tá. Então a corda nova, ela vai ter um som melhor, né? Vai garantir para você um som melhor. Eu tenho que fazer um adendo aqui, fazer uma pergunta para você, porque desde o começo só se falou em guitarra e violão. Alguma coisa contra o baixo? Não. Não, só porque de repente tem algum músico aí que é contrabaixista e, pô, de repente o cara luthier não gosta de contrabaixo, não tem nenhuma bronca. Não, na verdade, eu não mexo com instrumentos de arco, basicamente assim. Então eu não mexo com violino. Mas eu digo contrabaixo. Viola, o que eu trabalho são instrumentos de cordas e trastes, vamos pensar assim. Então, violão, guitarra, contrabaixo, bandolim, cavaquinho, você mexe com viola, qualquer instrumento com trastes, banjo, né? Qualquer instrumento com trastes e que não seja de arco, né? Instrumento clássico. Tá. Né? Mesmo porque eu não toco violino, né? Sim. Então todos esses outros instrumentos eu toco um pouco. Meu instrumento principal é guitarra e violão, né? Tá. Mas para eu poder deixar o instrumento da maneira que eu acredito, você tem que sentir ele, você tem que tocar ele, né? Você tem que... Até assim, uma pergunta que fazem bastante. O cara precisa ser músico para ser luthier? Teoricamente não. Mas ajuda. Ajuda. Se ele souber todas as medidas, os padrões, ele consegue deixar um instrumento regulado. Mas, na minha opinião, quando você toca, você tem a sensibilidade que o músico vai ter. Então, eu mesmo, quando acabo uma regulagem do instrumento, eu fico tocando um bom tempo. Então, boa parte do meu trabalho no instrumento é eu tocando ele. Entendi. Porque aí aqui tá legal, aqui não tá. Eu faço os ajustes para ficar o melhor possível. É claro que cada pessoa toca de um jeito. Entendi. Né? Tem gente que toca mais levinho, tem gente que toca mais forte. Então, por isso que a regulagem é importante, porque digamos que eu toco mais leve e você toca bem mais forte, eu não posso deixar as cordas super baixinhas, porque senão não vai ter som o seu instrumento. Entendi. Eu teria que deixar a corda um pouquinho mais alta para você, porque você toca mais forte, né? E tem gente que gosta de corda mais alta, tem gente que gosta de corda mais baixa, né? Então isso faz parte da regulagem, né? Da regulagem do instrumento. Entendi. Então você tem que não só pegar o equipamento, mas você também tem que ter uma espécie de uma entrevista, né? Uma consulta. Personalizado. Tá, você tem que ter uma consulta. E depois, né? É super importante quando a pessoa vai buscar o instrumento que ela toque bastante o instrumento ali na sua frente. Você faz ele tocar. Isso na sua oficina. Porque às vezes a pessoa toca ali na hora e fala, Sérgio, você pode abaixar mais um pouco? Eu acho que para mim é legal abaixar mais um pouco. Eu abaixo na hora. Pode subir mais um pouquinho? Entendi. Entendeu? Apesar, se a pessoa levar para casa e fizer isso, também ela pode voltar e eu fazer a correção. Mas às vezes na hora ali já é mais legal, né? A pessoa já... Porque é personalizado, para ela. Né? É ela que vai tocar o instrumento, não sou eu, né? Bem, então você está me falando agora, você falou que a corda dura um mês e pouco, ela enferruja. Sim. Isso por causa da oxidação da mão, porque a mão sua... Eu acho que depende, não sou médico, né? Mas eu acho que depende muito da quantidade de ácido úrico da pessoa. Entendi. Tem gente que fica 1 ano com uma corda e não enferruja. Tá. E tem gente que toca 10 dias em ferrugem. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, como você tem já essa corda, que ela já tem uma tendência a se danificar muito fácil. Se eu deixar meu instrumento guardado muito tempo, eu posso também danificá-lo, é isso? Basicamente assim, o instrumento parado, né, a corda também está sujeita, né, mesmo que esteja dentro de que a gente chama de case, né, que é onde uma mala fechada, né, climatizada, aliás, que protege do clima, né? Ou então num bag, que a gente chama, que seria já uma bolsa, ou tem gente que deixa na parede, né? Então, basicamente, você deixa o instrumento na parede ou no suporte, vai estar pegando umidade e a corda vai enferrujar mais rápido. Entendi. Né? Mas o instrumento em si, o corpo dele, ele sofre muita ação de ficar parado, não usá-lo ou pode deixar lá? Porque eu imagino assim, tem muita gente que compra no impulso, né? Um instrumento, querendo aprender, aí ele, por alguma situação de vida, ele não pode nesse momento aprender ou fazer do jeito que queria, então ele vai postergar isso para algum tempo. Sim. E aí ele vai catar o instrumento, tem que mandar para o luthier. O instrumento parado, na verdade, assim, as cordas... Corda é descartável. Até tem uma história boa. Eu dava aula para uma menina e ela ganhou uma guitarra da tia dela. E a guitarra era de 72. Tá. certo? Acho que, se não me engano, era uma Janine de 72. Raridade, né?
E eu ia dar aula para ela e eu falava, viu, a gente precisa trocar essas cordas. Tá velha, não tá sem som, precisa trocar essas cordas. E ela, tá bom, vou comprar. Aí passava, sei que foi assim, uns 2 meses, vamos trocar essas cordas, não tá saindo som da guitarra, a guitarra é legal, mas tá sem som. Daí ela, Sérgio, sabe o que é? É que eu ganhei da minha tia e essa corda é original. Pode 72. Tá bom. Mas como que aguentou todos esses anos? Tá bom, né? A corda era original. Corda boa também. Corda boa. Corda boa, né? Daí eu expliquei pra ela, não, a corda não é original, a corda é uma coisa descartável. É que nem você ter um carro com Você troca o pneu. Pneu original. Sim, não vai dá, aguentar, né? né? Não aguenta. Então, basicamente, a corda ela tem uma vida útil. Mas o instrumento parado, se for um violão, por exemplo, aquela tensão ali o tempo todo, não está sendo usado, às vezes pode soltar um cavalete. Tá. Ou um lugar muito úmido. O que é o cavalete? Vamos pensar no instrumento, o corpo do instrumento fica aqui, o braço, né? Então o que a gente chama de cavalete ou ponte é onde as cordas prendem aqui, no corpo. Ah, tá. Né? Então aquela parte pode descolar. Entendi. Né? Então como eu falei, o calor, né? Se for um cômodo muito quente, tem gente que às vezes tem o costume de guardar em cima do guarda-roupa, né? Tá. Compra o instrumento, não usa mais, pega um violão e coloca em cima do guarda-roupa. E às vezes é perto de uma laje quente. Então isso também pode soltar um cavalete, pode descolar várias partes do instrumento, né? Então, assim, vou ficar muito tempo sem tocar o violão. Convém, não precisa tirar as cordas, mas afrouxar um pouquinho. Então a afinação tá padrão, você solta um tom abaixo. Né? Para quem toca vai entender o que é um tom abaixo. Solta um tom abaixo e daí vai manter um pouco melhor o seu braço do instrumento, né? O cavalete não vai soltar. Então tem alguns cuidados, assim, não deixar no lugar muito úmido, que é o que acaba com o instrumento, às vezes pode até mofo no instrumento, né? Às vezes vai instrumento mofado lá porque ficou muito tempo sem tocar. E pode, no violão, principalmente acústicos, né? O instrumento sólido pode soltar alguma cola, mas é mais difícil. O instrumento acústico ele é um pouco mais complexo, né? Que tem muita coisa colada lá dentro, muito por dentro do violão, vai muita armaçãozinha na estrutura dele, pode soltar lá por dentro, que a gente chama de leque harmônico. Então, se o instrumento é de tampo, que a gente chama maciço, né? Uma madeira maciça, ele pode trincar porque está muito seco. Então, alguns cuidados é legal ter, assim. Então, vamos, antes da gente mudar de tema dentro desse assunto, o que você diria para alguém que hoje faz tempo que não mexe no seu violão, na sua guitarra, na sua viola, tá lá? O que ele tem que fazer? Ele abre ela, passa um pano, ele não posso levar hoje para o luthier, por questão financeira ou por de tempo, qualquer coisa, mas eu dou uma limpada nele, o que eu faço para mitigar um pouco esse problema antes de levar para o Sérgio, dar um talento e consertar, ou o Sérgio ou um outro luthier que seja, né? O ideal, assim, se ele estava guardado dentro de uma capa ou de um case, alguma coisa assim, você tirar e colocar o case e tomar um pouco de ar, né? De repente deixar um pouquinho no sol, não naquele sol fortão, né? Mas o case, né? O case, não o instrumento, pelo amor de Deus. Lembrando, né? Senão vai virar um berimbau, né? Um berimbau é bom. Então porque aí se tem alguma umidade lá por dentro do case ou do bag, né? Pode passar isso para o instrumento, né? Tirar pó, né? De repente trocar de corda. Até no meu canal do YouTube tem 2 vídeos, né? Separados em 2 partes, falando sobre limpeza de instrumento, como conservar instrumento, o que usar para limpar, é sempre uma dúvida, né? Lustramóvel, não. cera de carnaúba. Vou confessar que quando eu era moleque eu usava lustramóveis. Não tem problema, né? Mas assim, instrumento moderno basicamente é quase igual pintura automotiva. Então, a maioria dos instrumentos modernos, principalmente os chineses, né? Usa-se PU, que é poliuretano, né? Ou poliéster, que é uma tinta muito resistente. É feito para pintar carro, então é para aguentar, né? pancada. Sendo a mesma tinta automotiva, então você pode usar produto que se usa em carro. Então, para fazer uma limpeza de um corpo de um instrumento, por exemplo, brilhante, né? Eu uso uma cera líquida, né? De carro mesmo. Cera automotiva líquida, né? É claro que você tem que tomar cuidado para não entrar em componente eletrônico, a cera, né? Não passa na escala do instrumento. Né? Na escala não. Na escala não.
Se a escala for escura, ela pode ressecar. Então, às vezes você pega aquela madeira que está com uma cara de ressecada, a gente usa óleo, né? O óleo que é usado, né, por luthier é óleo de limão, o mais usado. Tem vários outros, né, mas o mais usado seria o óleo de limão. Se você não tem isso em casa, você até pode usar óleo de peroba. Né? Coloca um pouquinho num papel toalha e passa no braço, vai hidratar, você vai ver que a madeira vai... Ufa! Né? Ufa, né? Você passa, tira todo o excesso, espera secar e vai colocar a corda. Entendi. Então, isso já vai ajudar. O pessoal também pergunta bastante como que faz para limpar instrumento fosco. Né? Então, instrumento fosco, aí já... Se você passar cera para instrumento brilhante, né? Pode ser que você deixe ele brilhante, você ficar passando, né? Tá, você vai tirando, aquela superfície fosca. Então, ou você só passa um pano seco mesmo, ou então um pano ligeiramente úmido, né? Mas bem pouco assim. Você passa, está muito sujo, às vezes vai sujando de colocar o braço no instrumento. Passa um paninho úmido naquela região ali, seca bem, não tem problema. Tome cuidado com o instrumento antigo, né? Se é um violão antigo, porque às vezes pode ser feito com goma laca, né? Ou com uma seladora, alguma coisa que é mais frágil. Que na época se usava. Se usava muito. Até esses violões, mesmo sendo antigos, os Giannini, os Del Vecchio, os Di Giorgio, né? Eles já não usavam mais goma laca, eles usavam um verniz que tinha na época, que também é bem resistente, assim. Então não tem tanto problema de manchar. Mas basicamente, se for um instrumento de luthier, ou então tem uma marca que chama Gibson, né? Essa marca ela usa um tipo de pintura que já é mais delicada, que a gente chama de nitro, né? Nitrocelulose. Então, Gibson já não se passa cera automotiva. Aí tem que comprar um produto próprio mesmo. Então seria bom você, antes de fazer qualquer coisa, dar uma checada que tipo de material que é, né? Porque você pode danificar. Já vem gente falando, a minha empregada foi limpar lá minha guitarra, minha Gibson, passou um álcool. Ficou branca, era preta, ficou branca, né? Porque queimou toda a pintura. Né? Inclusive na internet tem um vídeo que é engraçado, é um cara que ele pega a guitarra e ele começa a lavar com sabão, água e sabão, enfia na água e tal. Não é esse jeito. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso nem para luthier depois dá para consertar. Não, porque se você pegasse mesmo o instrumento sem componente nenhum, pega uma guitarra sem componente nenhum, água e sabão não vai estragar, né? Porque a pintura, igual eu falei, pintura automotiva, né? A água e sabão não vai estragar, mas tem captador, né? Tem uma bobina ali dentro, que a água entra por dentro do captador, entra dentro dos componentes. Geralmente a escala do instrumento, né? Como eu falei, a escala escura, que eu falei de passar um olhinho, ela não tem verniz. Não tem verniz. Não tem nenhuma proteção. A não ser escala clara, tipo madeira clara assim, ela vai um verniz. Né? Porque senão, de ficar colocando a mão, ela vai manchar. Sim, vai a sujeira do próprio dedo, né? Da pele, o suor. Né? Então a maioria delas vai um verniz ou brilhante ou fosco. Aí vale a mesma coisa, né? Que eu falei de passar cera para escala, porque ela tem verniz, então não tem problema. Não vai ficar aquelas manchinhas brancas que no cantinho ali, no metalzinho. Sabe quando você passa cera no carro, aqui na borracha ali fica aquele resto de... Tem que tomar cuidado. Tem que limpar bem. Eu passo com algodão, né, e limpo bem para não ficar. Senão vai ficar aquela monte muito de marquinha feio, branca, né? Vai ficar horrível, vai ficar pior do que já tem gente que passa na escala escura a cera, fica tudo branco. Não pode também. E tem correção? Indo lá para a tua oficina? Tem. Sempre tem. Tem salvação? Sempre tem. A gente pega muita coisa complexa, né? Basicamente assim, o que eu aconselho, se você não tem muita experiência, né? Se você tiver um luthier próximo, leve no luthier, né? Ou então veja o teu canal, né? Isso, tem bastante dica. Mas tem coisa que a pessoa não vai conseguir fazer sozinha, mesmo vendo. Tem gente que assiste meu canal porque gosta de ver eu fazendo os trabalhos, né? Gosta de ver você sofrendo. Gosta de ver eu sofrendo, né? Porque, sei lá, eu assisto programas de automotivo, né? O cara fazendo lá, construindo um carro, sei lá, e eu não vou ser mecânico. Então tem gente que assiste o canal... Eu faço isso. Vê eu mexendo no instrumento, consertando um instrumento quebrado, né? Pintando, tudo, e o cara nunca vai fazer aquilo. Mas uma coisinha ou outra é legal, né? Ver você... Como coloca a corda no instrumento. Às vezes você acha que o seu instrumento desafina muito, que você tem que trocar a tarraxa dele, que ele está ruim. E é porque você está colocando corda errada, às vezes. Não é nem porque ele é ruim, não. Então, no canal do YouTube tem
como colocar a corda numa guitarra, no violão. Já me passa pela primeira vez o teu canal aí, Sim. depois a gente pega de novo. Bom, em qualquer das redes sociais, né? Tanto no YouTube, Instagram, Facebook, é Sérgio Grassi Luthier. Como é que é o Grassi? G-R-A? S-S... Vamos lá. Sérgio Grassi Luthier. Luthier. Você procurar @Sérgio Grassi Luthier no Instagram, né? O canal no YouTube é Sérgio Grassi Luthier. Então, e no Facebook também, Sérgio Grassi Luthier. Tem bastante vídeo por lá? Olha, no YouTube, eu acredito que está com uns 200 vídeos. Então tem bastante coisa. Por aí. É um bom material. Se não for mais. E esse material já virou um curso? Você tem uma coisa mais profissional? Quer dizer, ali é para o amador que quer poder fazer alguma coisa, ou quer ingressar nesse universo, ou ele é um músico que quer ele mesmo fazer algum reparo, porque gosta, ou porque está sem grana, mas você tem alguma coisa mais profissional então, aí para quem quer começar realmente? Na verdade, eu estou preparando um curso, né? Fazendo um curso de regulagem. Tá. Basicamente, assim, vão ter vários níveis, né? Vão ser vários cursos também, porque um curso de luthier abrange muita coisa. Você tem se você diversos... o luthier ele tem que ser um pouco marceneiro, ele tem que ser um pouco eletricista, um pouco pintor, mago, principalmente psicólogo. Psicólogo também, aguentar o músico. Porque você fala com conhecimento de causa, né? Você é músico, eu sou né? músico, Então você sabe que tem o chiliquinho. Com certeza, né? Desculpa aí, músico, mas Não, porque o cara, às vezes, ele busca uma coisa no instrumento, né? Que só ele sabe, né, o que ele quer do instrumento dele, o som que ele quer tirar do instrumento dele. Entendi. Então ele vai conversar comigo e falar, não, eu queria que fosse assim, assim, assado, né? Então, por isso que é um pouco psicólogo, né? Tá, mas você vai nesse curso, você vai... Então, aí no curso, eu quero ter várias frentes, né? Entendi. Basicamente, muita gente que toca não sabe mexer num tensor, que é uma coisa que é super importante, que vai dentro do braço do instrumento. O braço tem uma outra peça. Tem uma barra lá dentro, metálica, tipo um parafuso, e que deixa o braço côncavo. Pera, deixa eu até mudei de plano de câmera. É um parafuso, né? Você está falando... Parafuso. Que você falou assim, tiver um parafuso. Não, é um parafuso. Imagina o braço do instrumento desse tamanho. Tá. Né? Então, lá dentro do braço do instrumento vai uma barra metálica, e que vai deixar ele reto, vai deixar convexo, ou vai deixar côncavo. Entendi. Então, você mexendo nisso, você deixa o seu instrumento mais alinhado possível. E, como eu falei, é madeira, né? Então, madeira é suscetível ao clima. Então, olha esse frio que está hoje, por exemplo. Né? O instrumento vai mexer. Se daqui 2 dias tiver muito calor, vai mexer. Ele vai expandir. Ele vai, se ele está muito frio, ele pode ficar convexo. Aí deu calor, ele ficou côncavo. Então, você tem que toda hora estar regulando. É muito sutil, mas pode ficar. Então, nessa barra, geralmente uma chave Allen, você vai lá colocar e vai dar uma apertadinha. Só que se o cara não souber fazer essa apertadinha, ele pode estragar o instrumento. Porque aquilo ali, também o tensor, também é chamado de alma. Tá. Porque é a alma do instrumento. Você estragou, acabou, né? Aí tem conserto, mas é muito caro. Entendi. Trocar um tensor, por exemplo. Então, tem músico que não tem luthier perto da cidade dele, ou que ele foi tocar, um exemplo, eu toquei bastante tempo em banda de baile, então a gente vai às vezes num lugar que é meio remoto e está desregulado, você precisa dar uma apertadinha no tensor. Então, qual que é a ideia? O próprio músico, ou profissional ou robista, saber fazer regulagem simples no instrumento dele, deixar o instrumento mais alinhado para ele não ter que toda hora ir no luthier. Sim, e também acaba se tornando caro. Tem gente que às vezes não sabe nem trocar de corda. Não é que não sabe, às vezes tem medo de trocar errado. Então, às vezes leva no luthier só para trocar de corda. Então, basicamente um curso para quem não é luthier, para quem quer regular os seus próprios instrumentos. Esse seria um curso. E depois, cursos mais específicos, né? Então, um curso de regulagem simples, aí um curso de regulagem mais completa, que eu faço no nivelamento de traste, depois instalação de traste. Então, esse curso vai ser dividido em várias partes. Até porque como você já comentou, né? Você tem a parte elétrica, você tem parte mecânica, você tem parte, né? Você tem bastante coisa. Então, a ideia é ter vários cursos pequenos. E tem alguma previsão para isso ou não está dando tempo na vida? O problema é o tempo, né? Mas, assim, eu pretendo aí pelo menos até o
final do ano aí já está com alguma coisa, assim. Algum curso. Legal. Só saber qual ano, né? De preferência esse aqui. Sérgio, você comentou, né, que você tocou em banda de baile, né? Uhum. Como é que é a vida disso, né? Você já tocou em barzinho, você já tocou Sim. na noite e já fez show e tocou em banda de baile. Como é que é Então, essa vida? é um pouco diferente, assim, os universos do baile e do barzinho, né? Tá. Eu toquei durante muitos anos, eu toquei em barzinhos, eu acompanhava uma cantora, eu tocava bastante em trio, né? Voz, eu tocando guitarra, violão e um baterista. Toquei muitos anos num bar conhecido lá na época em Sorocaba, né? Todos os sábados. E basicamente em barzinho eu tocava de terça a domingo, assim. Tá. Basicamente tocava quase todos os dias em barzinho. Apesar de Sorocaba ser uma cidade interior, mas tem muito lugar para tocar. Para quem não sabe, né, quem não conhece, esse é um dos aspectos do Papo Online, exatamente esse empoderamento do interior, né? O interior é muito rico. Muito rico. Tem uma vida noturna, tem uma vida social muito mais intensa, às vezes até que de São Paulo. Sim. Quando eu vim para cá, nós estamos em Mairink hoje, mas quando eu vim para cá, eu aproveito muito mais, porque você mora em São Paulo, você não tem tempo, não dá tempo de se deslocar para ir num cinema, para ir ver um amigo, para ir num barzinho, que você tem um pouco mais de vida, né? Sim. E no interior é muito isso, é muito rico nessa... Com certeza. Nessa... Se você... A Sorocaba, até por estar próximo a Tatuí, tem músicos muito bons, excelentes, até músicos referências no Brasil, assim. Entendi. Né? Então tem muito músico bom em Sorocaba. E na noite, região também, né? Na região. Porque acaba se espalhando, né? Sim. Em Tu, Sorocaba, Mairink, São Roque Com e por aí vai. Né? Então, assim, eu toquei muito tempo em barzinho, né? E aí chegou uma hora que eu meio que comecei a cansar do bar, assim, porque além de, como eu falei, eu tinha muitos alunos, dava aula todos os dias, tocava num barzinho à noite, né? E regulava o instrumento quando dava. Então, começou a cansar e aí eu entrei numa banda de baile. Tá. Que aí não é todo dia. Não, a gente fala banda de baile, que na verdade é banda que toca em casamento, tá. Ou formaturas, né? Tá. E assim, aí eu comecei a tocar e a gente é chamado para tocar em várias bandas, né? Então às vezes você vai substituir alguém, né? Vai fazer um sub para alguém, né? Então o cara não pode, né? Porque tem 2 bailes no mesmo dia, você vai fazer no lugar dele. Até que eu comecei a tocar em algumas bandas mais fixas, assim, e daí toquei bastante tempo também em casamentos, né? Tá. Tanto na cerimônia quanto na festa. Nossa, né? isso deve ser ótimo, né? Tocar em festa. Né? Sempre tem aquele tio bêbado no final lá, né? Com certeza. Com a gravata, né? Aquele com a gravata virada assim, né? Que toca Raul. Que toca mais uma horinha, não sei o quê. Você já tocou 5 horas, ele quer que você toque mais uma horinha. Não deve ser muito fácil essa vida. E daí, antes da pandemia, eu saí da banda que eu estava tocando. Já estava bem cansado também de tocar na noite, né? E aí a pandemia, a oficina meio que triplicou de serviço. Aumentou. Isso, na verdade, esse mercado aí de música, assim, de venda de instrumento, a luthieria em geral, aumentou por quê? Porque as pessoas não estavam indo mais até o trabalho, estavam fazendo home office. Ficou em casa com mais tempo. As pessoas estavam com tempo, e aí, quando tem tempo, eu quero tocar meu instrumento de novo. Sim, até pelo estar entediado em casa, Sim. não pode sair, então vou fazer alguma coisa diferente. Infelizmente, tem muita gente, muito amigo, que ficou numa situação bem difícil, né? Que eram os músicos que viviam da noite, né? Então, aqueles caras que viviam só de tocar, né? As pessoas começaram a ter muita dificuldade, né? Tiveram que fazer alguma outra atividade para manter a família. Sim, como de forma geral, né? Sim. Não foi só os músicos, muita gente ainda está pagando o preço, né? De ter ficado em casa. Sim, né? Então foi complicado para essas pessoas e essas pessoas deram uma segurada, não levaram o instrumento para regular, para consertar. Mas em contrapartida, os robistas, o pessoal que estava um tempo sem tocar e agora estava com mais tempo, levou. Então encheu de serviço na minha oficina em tudo. Cara que conserta amplificador, né? Ou venda de instrumento mesmo, o cara quero voltar a tocar e compra instrumento. Então esse mercado deu uma crescida na pandemia, assim. Putz, né? legal. Coisa que a gente não imagina, né? A pessoa, o cara voltou a tocar. Faz sentido. E daí, voltando a falar sobre tocar, né? Então eu parei de tocar no baile, né? Eu, além de tocar em casamentos e tudo mais, eu também tinha um trio de jazz,
né, que até antes da pandemia a gente estava tocando bastante, e também a gente parou um pouco porque o jazz a gente ensaiava bastante também, né? Bastante ensaio, até para não estar junto no estúdio ensaiando, a gente deu uma parada, pretendo voltar também. Até tenho umas composições, né? Tenho vontade de gravar meu disco, então é um projeto para o futuro aí, né? Deixa eu até fazer mais um comentário, né? O Papo Online tem uma música exclusiva que foi composta pelo Sérgio, né? Gratuito, que eu não vou pagar nada, não. Com certeza. Foi livre, espontânea pressão. Isso. Ele fez a música para mim e que eu agradeço bastante. Tá aí. Imagina. Vamos ver se eu consigo tocá-la um pouco hoje. Estamos com alguns probleminhas porque é inicial aqui, né? Então tá tudo ainda um pouco experimental. É como o luthier começando, né? Eu sempre tive por trás das câmeras ou mexendo em alguma coisa em TV, em rádio, seja lá o que for. Mas agora esse é meu, né? Eu que tenho que mexer, né? Com certeza. Agora sou eu que tenho que regular tudo. Isso, então tem alguns probleminhas, mas em breve vocês vão ouvir a música tema, né? Blue Sky, composta Blue Sky. E tocada pelo Sérgio. Isso aí. Mas vamos lá, o que mais você pode me falar a respeito o carinha que tá, molecão, 17, 18 anos, e fala assim: mãe, eu quero viver de música. Então dá um toque, como é que está o mercado hoje? Vale a pena se arriscar? O que ele precisa fazer? Sim, basicamente, vou falar pelos dois lados, né? O lado músico e o lado professor de música, né? E o lado luthier, vamos falar por três lados. Três lados. Quando a pessoa vai viver de música, realmente não é tão fácil quanto alguma outra carreira, né? Toda carreira a pessoa precisa se dedicar muito. Então, assim, se você quer ser músico ou luthier, você tem que estudar muito, né? Então, na época que eu decidi ser músico, eu estudava 10, 12 horas por dia. Tá. Você lê partitura, tudo? Tudo. Porque eu queria viver daquilo e eu tinha que provar para os meus pais que eu poderia viver daquilo. Entendeu? Então, eu me dediquei muito e eu falei, eu tenho que ser o melhor que eu consigo ser nessa área, né? E quando eu fui ser luthier, mesma coisa. Eu tenho que estudar isso aqui e conhecer isso aqui muito bem para mim, para eu ter segurança de que eu vou fazer uma coisa legal, né? E automaticamente você vai ter seu retorno, né? Então, assim, na área da música não é como algumas pessoas pensam, assim, eu vou ser músico, eu vou fazer sucesso com uma banda. Isso aí é um pouco mais complicado. Sendo real, né? Falando a real. Eu vou dar a real, porque assim, você ter uma banda e fazer sucesso é como ganhar na loteria. Você não pode ter seu plano de futuro, vou ganhar na loteria. Sim. Né? Vou ficar sentado o dia inteiro porque eu vou ganhar na loteria. Você tem que se dedicar. Então, basicamente, onde um músico pode atuar, né? Ele pode tocar na noite, não é uma vida fácil, né? Não é sempre que você vai ter show. Mesmo que você seja o melhor na sua área, assim, melhor não é só ser um músico bom, não. O melhor é você chegar no horário, né? Você não encher a cara no seu trabalho, porque ninguém faz isso no trabalho, né? Tá. Você ser um cara responsável, você ser um cara agradável, fácil de lidar, porque também ninguém vai querer um cara chato numa banda. Sim. Né? Putz, esse cara não dá pra conviver com o cara. É difícil, lá vem ele. Lá vem ele. Chegou o cara. Então, basicamente, a pessoa, falando cara, pode ser homem ou mulher, né? Tanto faz. Vai viver daquilo, ele pode trabalhar na noite. Se a pessoa canta e toca, ela pode... Tem até mais área para isso, né? Quem toca e canta consegue tocar mais sozinho, né? Consegue fazer um trabalho sozinho. Tá. Então, ele pode ser o músico da noite. Ele pode ser um professor. Mas saiba que ser professor não eu vou dar aula porque eu preciso ter dinheiro para poder me manter. Não, eu vou dar aula porque eu gosto de dar aula. Entendi. Eu sempre amei dar aula. Eu acho que é importante você ter paciência com o aluno, você gostar de ensinar, porque senão... É difícil, mas tem uma troca, né? Tem. Eu dei aula já em faculdade, é uma troca bem legal. Bem legal. Então, mas assim, você tem que estar disposto para aquilo. Por que eu falo isso? Porque eu tive vários amigos que davam aula sem gostar, só porque não conseguia sobreviver só de tocar na noite. Entendi. Entendeu? Então, hoje em dia ficou muito mais fácil, né? Você pode dar aula online, pode dar aula pra gente do mundo inteiro, né? Você pode até fazer um curso seu online, ensinando as pessoas a tocar. Mas
Então tem essa área, você pode trabalhar em estúdio, então você é um músico de estúdio. Se você é um compositor, você pode compor jingles, Tá. né? Você pode ir mais para essa área do estúdio, também é uma outra área. Sim, área comercial mesmo. Então que é uma profissão. Não é, então ser músico não é tocar numa banda de sucesso. Tá. Isso é uma das coisas que alguns músicos conseguem, Tá. né? Mas ser músico é isso, então é ofício mesmo, né? E hoje gravar, eu sei que a gente está saindo um pouco da luthieria, que era o nosso, mas como você é músico, eu tenho que explorar um pouquinho. Claro. Como é que é o mercado hoje de gravadora? Porque LP, algumas coisas voltam, alguns discos de vinil estão sendo reimpressos para aqueles amantes, realmente é um som diferenciado, mas a gente já não tem mais CD, a gente não tem DVD, ninguém mais assiste, né? É só online. Como é que está esse mercado para o músico hoje? Ele consegue fazer alguma coisa, consegue sobreviver? Como é que funciona isso? Porque antigamente era gravar um disco, então 5 músicas de um lado, 5 músicas do outro, ou um DVD, ou um CD com 12, 15 músicas, isso não tem mais, né? Na verdade, esse mercado de gravação, né? Ele mudou muito, 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 assim. Porque antigamente, como você falou, a gravadora investia num artista que ela achava que poderia ter um retorno com aquele artista financeiro. Então era investido muito dinheiro, gravava-se um disco e tinha muito dinheiro envolvido para divulgar esse disco. Né? Basicamente era assim. Hoje em dia, quase que não tem mais gravadora. Sim. Né? As pessoas não gravam mais discos. Até é uma coisa que eu sinto um pouco assim, porque quando você ouve um disco, você ouve uma obra. Que a pessoa pensou numa história. Sim. Né? As músicas fazem sentido, se conectam. Então você ouve ninguém mais ouve disco hoje em dia, né? A gente pegava aquele disco que ele era, vamos pegar lá um Trio Virá, né? O Trio Virá, ele falava sobre um tema, o disco inteiro era um tema, Pompeia e assim ia. Isso. E hoje não tem, realmente. Não. Você hoje não em tem dia mais se faz a música. Tá. E se for mais pro mainstream, a pessoa faz a música para viralizar no TikTok. Tá. Né? Então tem um refrão de 15 segundos que vai ser muito forte e que vai fazer sucesso. Mas voltando para os músicos, né? Então, hoje em dia, fica um pouco mais fácil. Porque assim, antigamente você tinha que trabalhar para a gravadora. Você era um músico que ia lá e gravava. Então você ia para o estúdio, às vezes não sabia nem que disco que você ia gravar. Que nem, digamos que eu fosse um músico de estúdio famoso. Eu chegava lá, vai vir um Chitãozinho Chororó gravar. À tarde eu vou gravar outra pessoa. Então, hoje em dia não. Hoje em dia, os músicos acabam gravando até de casa. Tá. Então, digamos que tem um estúdio maior que gravou a bateria, que é mais complexo de gravar. Sim. E o cara tá precisando de uma guitarra. Aí, ô Sérgio, grava a guitarra para mim. Eu gravo da minha casa, né? Você tem uma uma interface de áudio ali. Sim. Hoje em dia é muito mais fácil de gravar em casa. É mais ou menos como isso aqui, né? A gente tá dentro da minha casa, moro numa chácara em Mairinque, e tem essa área aqui, é um estúdio, mas é todo baseado em computador, né? Sim. Daqui eu recebo gente, falo com gente do mundo inteiro, né? E daí, então, eu tenho amigos que trabalham basicamente como músico de estúdio, mas da própria casa. Tá. Tipo o home office de estúdio, entendeu? É uma forma de facilitar, disseminar um pouco mais, né? Então ele grava guitarra, se ele tiver uma salinha mais legal, ele consegue gravar um violão também. Porque o violão geralmente é gravado acústico, né? Tá. Com um microfone. Sim. Então... Você tem interferência do ambiente, você tem... Isso. Eco, reverberações e tudo mais. Então, basicamente, ainda tem gente que grava disco, né? Tá. Mas virou muito gravar uma música, né? Para lançar uma música. Eu lembro na época uma das épocas que eu trabalhava em televisão e a gente solicitava para as gravadoras discos, né, para que a gente possa fazer uma série de coisas, e vinham toneladas de discos, né, discos promocionais, discos especiais, só rádio ou raramente uma televisão recebia, e até eles falavam, a televisão não pede, mas eu pedia, e você tinha acesso a músicas que às vezes nem tocava, porque não virou a música de trabalho daquela gravadora, mas existia uma música diferenciada que você podia usar, e hoje eu não vejo mais isso, né, não existe isso, né. Hoje em dia é bem assim, né, às vezes o mercado gospel é muito forte também, tá. Mercado gospel, sertanejo, então ainda existe os estúdios, né? Mas assim, o que se fala mais é em selo, né? Então a gravadora virou um selo hoje. Existem as gravadoras, né? Tá. Mas assim,
Às vezes o selo é o que vai meio que intermediar ali, né? Vai distribuir a sua música que você gravou, né? Então, quando a banda é uma banda que necessita gravar todo mundo junto, né? Então, tipo uma banda que vai gravar ao vivo, aí vai necessitar de um estúdio maior. E ainda existem esses estúdios. Até em Sorocaba tem alguns estúdios bem legais, né? Tá. Então, esse mercado de gravação ainda... Talvez, eu não sei dizer assim, mensurar se é mais forte ou se é mais fraco. Tá. Entendeu? Mas eu acho que tem muito mais gente gravando hoje em dia, porque consegue gravar em casa. Sim. Né? Tem um o que acontece aqui agora, acho que não sei se o pessoal ouviu, passou umas maritacas gritando aqui, nós estamos gravando durante o dia, e esse é por mais que você tente fazer um estúdio acústico, né? Não tem jeito, as maritacas passando Com ali certeza. E fizeram, aqui no meu fone elas cantaram. Sim. Então, é complicado. É complicado. É complicado. Que nem pro guitarrista, pro baixista, pro tecladista, é um pouco mais fácil, porque eles não tá precisam online, de né? microfone. Sim. Né? Pro cantor ou pro baterista, que precisa de microfone, né? Sim. Então, aí Ou a maritaca vai atrapalhar. A maritaca ou o violão. Isso. Aí, ou então vai ter que gravar na madrugada. Isso, né? Que ninguém vai estar passando no corredor ali fora. Com certeza. Ninguém vai estar berrando. Né? Sérgio, me diz o seguinte. Então, luthieria é uma profissão hoje reconhecida, é uma profissão que dá para sobreviver. Claro, como toda profissão, você tem que criar uma maestria, né? Você Sim. tem que se dedicar, tem que estudar. Na verdade, assim, a luthieria, na verdade, o nome correto é luteria. Luteria. Eu sou um pouco contra, mas porque se escreve luthier, né? Mas no Brasil, se for olhar no dicionário, seria luteria, o jeito correto, né? É uma profissão muito legal. Eu diria que é uma profissão que tem uma rentabilidade legal. Por quê? Porque não tem muita gente fazendo. Até porque está no interior, né? Então, você não está nos grandes centros, você tem um espaço maior, né? Sim. Olha, a minha oficina está lotada. Tá. E ela está lotada desde que eu falei que eu sou luthier. Então, assim, desde que eu abri e falei, sou luthier, né, eu tenho minha oficina, eu nunca fiquei um dia sem ter um instrumento para trabalhar. Tá. Então, assim, trabalho tem, bastante. Você tem que ser um cara bom no que faz. Honestidade nem preciso falar, né? Honestidade não é nem essa obrigação, né? Sim, até porque você está com instrumento de 30 mil, 40 mil de alguém, né? Você precisa ter honestidade 100%. Honestidade não é nem... É uma obrigação, né? Sim, isso é dever. Isso é uma coisa que tem que ser implícito, né? Você não pode usar como uma característica, é honesto. Não, honesto é o básico, né? Claro, parte do pressuposto que você é honesto, né? Não pode ser igual aquelas oficinas que você leva lá para trocar o pneu, o cara quer trocar o motor do carro, né? Tá, sim. Tem gente que faz isso, mas não é legal. Então, se você for um cara que faz o seu trabalho direito, né? Faz com carinho, faz com amor. No começo, eu comecei a trabalhar, igual eu falei, eu já tinha um monte de trabalho, só das pessoas falarem uma para outra. Tá. Né? Que na área de serviços em geral, o boca a boca é o que mais... É que nem médico, né? Você confia no cara, o cara ali é legal, eu vou nele, né? Eu acho que sim, você tem que ter a confiança, né? Tem que ter confiança. Você vai estar entregando, de novo, vamos pegar, mesmo que não seja um equipamento de 30 mil, mas ele é de 300, mas ele é do coração, claro. Ele é querido, é aquela guitarra da menina que eu não vou trocar a corda, que é original, né? Então tem que confiar que você está falando a coisa certa, né? Com certeza. Né? Então, assim, você fazendo o seu serviço direitinho, você vai ter muito trabalho. Aí vem o outro lado, né? Você também saber divulgar um pouco o seu trabalho, né? Que nem o Instagram. Até eu lembro que quando eu comecei a colocar coisas no Instagram ou no YouTube, ensinando as pessoas a fazerem, surgiu um papo assim, não, você vai ensinar e as pessoas vão fazer, você não vai ter trabalho. Pelo contrário, para mim foi o contrário. Eu ensinando, as pessoas vieram atrás de mim, porque, não, o cara não esconde, ele está mostrando o que ele faz. Primeiro, você mostra que você tem capacidade, que você tem conhecimento, né? Então, isso também passa a garantia. Né? O cara sabe fazer, eu vi ele fazendo, né? Sim. E esse conhecimento, como você tem sempre, como várias áreas, né? Você tem que estudar tanto que quando você passa esse conhecimento, você já está um grau acima, ou 2, ou 10. Certeza. Então, essa troca do conhecimento, ela não te prejudica. Eu acredito bastante no legado, sabe? Tá. Eu acho que eu fazendo esses vídeos, ensinando, mostrando meu trabalho, ensinando como fazer, né?
eu acho que eu estou deixando um legado, porque isso aí, eu não sei até quando vai durar a internet, mas eu acredito que seja pro resto da vida. Eu né? acho que é irreversível, né? Eu acho que esse material eu vou embora e vai estar aí ainda. Sim, eu né? comentei com alguém esses dias, foi numa convidada aqui que tinha umas fotos, ela pensou em usar as fotos, eu falei, não podemos usar essas fotos, porque ela acaba expondo a sua família e a gente não sabe quem está do outro lado, se é do bem, se não Com certeza. Mas uma vez colocado na internet, não sai nunca mais. Não sai. Por mais que você tente qualquer coisa, é impossível. Sim. Esse material vai para a eternidade. Vai para a eternidade. E engraçado, às vezes eu faço uma busca no Google lá, né, no meu nome e tal, aí eu vejo o vídeo meu incorporado em sites que eu nem entendo a língua que está ali. Sim, eu tive uma experiência dessa com o filme que a gente fez, do Zé Vasconcelos. Teve um momento da minha vida que eu procurava fazer uma busca, dava 60, 70 páginas seguidas, falando sobre o filme. E metade ou mais da metade dela é polonês, falando sobre um filme contando a história, a vida de uma pessoa. Então, realmente, e não sai, isso não sai. Até hoje, se eu for procurar, tem alguma coisa na Rússia, na Polônia, no Cazaquistão, é bem louco, né? É bem louco. Então, uma coisa que eu acho que eu não terminei de falar sobre o estudo da luthieria, né? Sim. Eu acho que a gente fez um... a gente deu uma guinada, foi para lá, foi para cá, mas essa é a intenção, né? A gente está batendo com papo, certeza. né? Dá umas perdidas por Então, aí. assim, só voltando a como eu estudei luthieria, né? Que fazendo os meus instrumentos, tal. Hoje em dia você tem internet, você tem até curso, você pode comprar um curso online, tem cursos físicos também, né? Quem é de São Paulo tem uma escola que chama BIH, uma escola que já é bem tradicional, de luthieria. Então, assim, material para estudar, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Assim. Então, se você quer ser luthier, saiba que você vai ter bastante trabalho, né? Mas que você tem que estudar bastante mesmo. Assim. E na música a mesma coisa. Então, eu acho que quando você se dedica, estuda, você vai ter o resultado, você vai colher os frutos, né? Então, basicamente... Você tem ainda... Eu sei que você já está nessa jornada fazem anos, mas você ainda tem algumas inspirações aqui no Brasil, fora? Alguém que você fala, puta, esse cara ainda me inspira muito? Tenho. Tenho. Assim, eu tenho o costume de ver vídeos de luthieria todos os dias. Sim. Eu vejo, né? Tem as coisas que a gente gosta de ver, eu não assisto televisão, eu vejo o YouTube, né? Então, assim, basicamente todos os luthiers do Brasil eu vejo vídeo. Então, desde do cara que está começando, assim, às vezes o luthier é novo, ele está começando, eu vejo vídeo. Às vezes o cara teve uma ideia que eu nunca tinha pensado sobre aquele assunto. É engraçado, né? De repente você vê uma coisa e você fala, nossa, por que eu não pensei em fazer nisso dessa antes, forma? Né? Então eu vejo, tem vários luthiers famosos, assim, no Brasil, muito cara bom mesmo, né? Tem muita gente que já conhece, né? Tem um cara que chama Alexandre César, que é do Rio de Janeiro, né? Tem o Brunelli, né? Que é do Luthier em Ação, outro canal do YouTube. Tem o Tiguez, a Pauleira, que é uma luthier de São Paulo. Opa, legal. Então, bom, tem muito luthier legal. Tem o Edmar Luigi, foi o que eu comentei, que eu vi as revistas, né? Tem o Ivan Freitas, também, que também tinha uma coluna numa revista chamava Guitar Class, e ele ensinava várias coisas, aprendi muita coisa com ele também. E tem os luthiers fora do Brasil que eu vejo muito, assim, né? Tem um cara que chama Crimson, que é um cara bem legal, assim, inventa uns instrumentos muito legais, assim. Tem Robert O'Brien, tem o Dan Erlewine, que é um luthier que eu me inspiro bastante também, né? Então tem vários caras, assim, que eu gosto de ver o trabalho, gosto de ver trabalhando e me inspiro, né? Você falou que você tem um gringo aí que inventa coisas, mas eu sei que também você inventa umas ferramentas, umas soluções aí que são bem copiadas, e você pede para copiar, você pede para fazer. Sim. Isso se deve só à inventividade ou é falta de tempo e dinheiro com inventividade? Eu acho que é tudo, né? É tudo, né? Bateu no liquidificador. Sim. Eu não gosto de perder muito tempo fazendo um serviço. Eu acho que, assim, eu até admiro quem faz um trabalho, eu vou fazer isso aqui no formão, eu vou fazer no serrote, eu acho legal. Mas, assim, às vezes a gente precisa também ter uma certa agilidade no serviço. Sim, você precisa pagar as suas contas. Então, e não significa que você fazer mais rápido você vai fazer pior, né? Então, eu sempre falo, putz, isso aqui
deveria ter um jeito de fazer mais rápido e com maior qualidade. Então, às vezes eu invento ferramentas que vão ajudar a fazer mais rápido o trabalho, né? Não sei, eu acho que eu puxei um pouco isso do meu pai. Meu pai também sempre foi muito de inventar coisas, inventar gabaritos, inventar coisas para fazer as coisas mais rápido, né? Legal. Então, eu gosto de inventar ferramenta. O que não tem no mercado, né? Às vezes eu penso, isso aqui dá para fazer dessa forma, e eu vou lá e crio. E algumas coisas a gente copia, né? Então, às vezes tem uma ferramenta americana que é muito cara, tal. Sei lá, custa $500 a ferramenta. Eu faço a minha ferramenta e eu gasto R$50. É legal. Né? Ajuda bastante, então, ajuda bastante. E eu acho legal, porque assim, eu inventei um negócio ali, por que ficar só para mim? Tá. Então, às vezes, quando eu invento uma ferramenta que eu acho muito legal, eu faço um vídeo mostrando como que eu fiz e tal, e coloco no YouTube, daí a pessoa pode copiar também. Você hoje consegue faturar alguma coisa na internet? Porque a internet também, com o tempo, você vai tendo adesão, você vai fazendo material, você tem uma quantidade grande de vídeo, isso já se reflete em alguma recuperação monetária? Dá para parar como aqueles grandes ou não? Não. Assim, o AdSense do YouTube paga muito pouco. Tá. Né? Sim, quase nada. Se eu for pensar o tempo que eu gasto para gravar um vídeo, porque assim, eu fazer um trabalho, eu vou demorar um X tempo. Eu fazer o trabalho gravando um vídeo, X tempo vezes 3, sei lá. Tá. Porque eu tenho, não, tem que mudar a câmera, eu vou lá, muda a câmera. Não, tem que mudar para cá agora, né? Então vou demorar mais tempo. Então aí eu gravei o vídeo. Então tem o bruto. Aí aquele trabalho eu gravei 2 horas de trabalho. Só que o meu vídeo vai ter 10 minutos às vezes. Tá. Sim. Eu vou ter que editar. Sim. E sou eu que edito. Tá. Entendeu? Como aqui, né? A gente se vira nos 30. Então eu vou ter que sentar no computador e editar. A maioria dos meus vídeos eu não consigo trabalhar e ficar narrando, porque você tem que estar concentrado no que você está fazendo. Então eu vou lá e narro depois. Então tem a narração. Depois tem que fazer a capa do vídeo. Então as pessoas às vezes acham que você tem que fazer vídeo. Você podia fazer muito mais vídeo. Dá trabalho fazer vídeo, não é tão fácil assim. E esse dinheiro que você tem de retorno do YouTube não é um dinheiro que vai pagar esse trabalho. Eu faço pelo amor mesmo. Entendi. Né? Entendi. Até é uma forma de divulgar meu trabalho, de eu ficar mais conhecido, né? Eu, graças a Deus, eu tenho gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro que me segue. Você vem trampo de outras cidades, de outros estados, vem para você? Então, de outros estados, menos. Tá. Apesar das pessoas quererem mandar sempre, eu tento dar uma outra solução para elas. Por quê? Eu faria com o maior prazer, né? Às vezes tem gente do Amazonas, né? De Natal, querendo mandar coisa para mim. Eu falo, vai ser o maior prazer mexer no seu instrumento, mas a gente corre o risco de no transporte acontecer alguma coisa. É verdade, aí você tem um transporte ou rodoviário de avião, essas coisas você... E se extravia, e se roubam, e se quebra, né? Eu não tenho como me responsabilizar por isso. E fazer seguro fica muito caro. Então, e às vezes o instrumento tem um valor em dinheiro, mas não tem um valor... Sim, é sentimental. Sentimental, isso, né? Sei lá, a guitarra que o pai deu e o pai já não está mais aqui. Tem valor, não tem valor. Então, eu acabo pegando muita gente da região, São Roque, de Itu, de Salto, Tapetininga, Porta do Sol. Porta do Sol, até quem quiser da Porta do Sol que mandar instrumento, dica, né? Fica a dica. Fica a dica. E Sorocaba mas tem Votorantim, que é meio que junto com Sorocaba, né? Então, estão colados, né? Né? Mas é o que mais tem cliente, né? Mas do interior, muita gente leva, assim, muita gente mesmo. Porque confia no trabalho, né? Porque gosta do jeito que eu trabalho, então... Apesar de ter bastante luthier também nessas cidades que eu falei, tem luthier, né? Às vezes não tem tanto. Sorocaba também não tem muito, mas tem uma galera boa, assim, né? Sorocaba até tem um luthier muito bom de violão, que é o Clodoaldo Pirajá, bem conhecido no Brasil inteiro. Daí ele faz violão, né? Então, mais assim, nessa parte de manutenção, que é o meu forte, né? Tá. Eu até comentei que eu fiz a minha primeira guitarra, eu fiz mais alguns instrumentos, mas não é o forte, fabricação. Né? Apesar de ser uma paixão, eu gosto muito de fazer instrumentos, mas a gente acaba trabalhando mais com a manutenção, com a regulagem, né? Tá. Sérgio, a gente já está indo para 1 hora e pouco. Eu
queria continuar muito esse papo, mas eu prefiro deixar para uma segunda vinda. Parte 2. A parte 2, a gente tem um pouco do retorno do que está acontecendo. Queria te agradecer enormemente pelo apoio de ter vindo aqui. É muito importante, a gente está começando agora o Papo Online, uma ideia que demorou para se concretizar, se alguma coisa acompanhou, mas está aí, está no ar. E eu vou deixar a dica para quem quiser, passa de novo os teus contatos do YouTube. Primeiro, assim, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Você está em casa. Agradecer você sabe que eu admiro pra caramba você. Obrigado. Né? Me inspiro bastante em você também. Então, muito obrigado, né? Muito obrigado por falar da profissão que muita gente nem sabe o que é luthier. Com certeza, né? Com certeza. Então, até para as pessoas saberem um pouco da nossa realidade, né? Assim, quando você vai registrar uma empresa, não tem luthier. Não tem, né? Não tem profissão, né? Luthier. Não é uma profissão reconhecida. Não, você tem que colocar marceneiro, você tem que colocar uma outra coisa, porque não... Músico, marceneiro e... Então, obrigado pelo espaço, né? Agradeço. Quem quiser entrar em contato, ou me procura no Instagram, que é @SérgioGraciLuthier, né? Se quiser ver, lá no Instagram tem muita coisa de luthieria também, assim, acaba tendo algumas fotos dos trabalhos, mas tem bastante vídeo curtinho, né? Com essa história dos rios, então tem bastante vídeo curtinho no Instagram, para quem não tem muito tempo de ver um vídeo mais longo, né? Quem quiser conhecer um pouco mais a fundo no YouTube, também vai ser Sérgio Graça e Luthier. Então, no canal do YouTube tem muito vídeo legal, assim. Tem até uma playlist de luthieria, se legal, que quiser. Bacana. Tem outras coisas, tem até teste de instrumento, coisa mais antiga, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa de aula também, né? Que eu sempre dei aula. Tocando também, quem quiser ver alguma coisa de show tocando, tem lá. Legal. Então, assim, se quiser falar diretamente comigo, pode mandar um direct no Instagram, ou então no e-mail sergiograce@gmail.com. Repete? sergiograce@gmail.com. Vou colocar aqui, Sérgio Grace, Grassi. Isso, @gmail.com. Beleza. Tá? Só no e-mail que não tem o luthier. Tá ok. Tá? Aproveitando, e para você que está assistindo, que, puxa, nos deu a honra de ficar até agora, curte o vídeo aí no YouTube para mim, dá uma forcinha. Compartilha. Compartilha, a gente está no começo, depois vão sair uns cortes aí, mas... Clica no sininho. Clica no sininho, curte a página dele, curte a minha, dá uma força. É muito importante, talvez as pessoas não entendam esse negócio de curtir, isso gera visualização, isso mostra tanto para o mecanismo artificial do YouTube, que tem que divulgar mais, que tem que passar, porque existem pessoas interessadas, isso ajuda na divulgação, ajuda na conquista de parceiros. Com certeza. E de pessoas que venham não só vir aqui fazer uma entrevista, não dar uma entrevista, bater um papo, como pessoas que nos apoiam na parte técnica, na parte financeira, então isso é muito importante. Dá uma força aí. Qualquer coisa que você quiser comentar, será muito bem-vindo. Papo online, ricardopapoonline.com.br, tá? E manda aí, gostou, não gostei, quero que melhore, não quero. É um jeito de você contribuir também, né? Você está assistindo conteúdo legal, está te entretendo. Isso. 2 segundos ali, clicou no like. Um cliquezinho, não vai custar nada. Deixa seu comentário também. Isso é bem importante. Pode deixar tanto no YouTube, quanto no meu e-mail, ricardo@papoonline.com.br. Mais para frente a página vai estar funcionando, a papoonline.com.br, vai estar no Facebook, no Instagram, mas é muita coisa ao mesmo tempo. Então, só nesses 2 canais por enquanto. Sérgio, obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, valeu, até uma próxima. E obrigado para você, que teve a paciência e nos deu a honra de assistir. Até mais. Valeu, obrigado. Até mais.